seja bem-vindo! Hoje é terça-feira, dia 13 de agosto de 2024. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Desativação do chamado paradão da saque no cassino. Candidatos do ProUni que foram pré-selecionados têm até amanhã para apresentar documentações. E ainda, mais de 3.000 estabelecimentos no Rio Grande do Sul ainda lutam para se recuperar das enchentes. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A Secretaria do Município de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança começou nesta segunda-feira a desativação do chamado paradão da saque. Foi desativado nesta segunda-feira a parada de ônibus localizada em frente à saque, no Balneário Cassino. Segundo a Secretaria do Município de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, a desativação acontece por conta de uma construção de um empreendimento imobiliário. Os agentes de trânsito que acompanham a desmontagem da estrutura, que deve durar cerca de 3 dias, orientam e indicam os passageiros a migrarem para o ponto de ônibus que existe na frente do Hotel do Exército, localizado na Avenida Atlântica, número 451. Ainda sobre o município do Rio Grande, a Secretaria da Educação divulgou a listagem do primeiro chamamento para as matrículas na Escola Infantil Flávia Santano Cardoso, inaugurado no mês de junho no Balneário Cassino. A nova unidade de educação infantil poderá atender até 224 crianças em 2 turnos, manhã e tarde, ou 112 crianças em período integral, do berçário à educação infantil para crianças de 0 a 5 anos. Com a divulgação da listagem, os responsáveis terão até a próxima sexta-feira para confirmar a matrícula diretamente na escola, nos horários entre 8h30 da manhã e 11h30 ou entre 13h30 e 16h30, no período da tarde. Para maiores informações, a Secretaria disponibiliza os telefones 53 999 61 24 24 ou 53 999 31 65 51. E agora a próxima informação, susto em Rio Grande. Policiais militares realizaram o salvamento de uma criança que não conseguia respirar. A guarnição da Brigada Militar realizava patrulhamento de rotina no bairro São Miguel, quando foi abordada pelos pais da menina Alicia, pois ela não estava respirando. De acordo com a polícia, a menina apresentava lábios roxos e as vias aéreas estavam obstruídas. Os policiais então realizaram os primeiros socorros, executando a manobra de Heimlich, que é feita na busca por desobstruir vias respiratórias, quando há algo que impeça a respiração. As imagens mostram o momento em que aparece um dos familiares correndo em desespero, gritando por socorro. Em seguida, a viatura sai em busca de ajuda. Felizmente, a ação rápida dos policiais salvou a criança, que foi encaminhada à UPA da Junção e passa bem. E agora a próxima informação. A fisiculturista Dawane Vilela venceu o Campeonato Gaúcho na categoria Fit Model 2. Cercada pelo apoio de sua equipe, Dawane celebrou a conquista com um reflexo de seu esforço e dedicação ao fisiculturismo, inspirando outras pessoas a buscarem seus objetivos no mundo fitness. No último dia 28 de julho, a fisiculturista pelotense Dawane Vilela conquistou o título na categoria Fit Model 2 do Campeonato Gaúcho da Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness. A nova modalidade destaca não apenas o porte físico, mas também a postura e a graciosidade das competidoras, refletindo uma evolução no esporte. Durante a entrevista, Dawane compartilhou sua experiência na competição
e a preparação necessária para alcançar o sucesso. O campeonato de fisiculturismo é o campeonato que eu participo e tem as categorias fitness femininas, que é a wellness e a biquíni. E aqui eu participo, que é a Fit Model 2, que é uma categoria nova, que é uma modelo fitness, como diz o nome. A gente se apresenta de maiô, que são as vestes de maiô, e de vestido de gala. E o vestido ele possui uma fenda para a gente conseguir também mostrar os músculos da coxa, os músculos das costas também ficam de fora no vestido. Ela ainda nos contou como foi a sua experiência no Campeonato Gaúcho. Foi sensacional, foi muito boa mesmo. Além do que eu estava com a minha torcida lá, a família estava lá, alguns colaboradores também foram, então foi uma energia bem diferente, surreal. Vamos falar agora sobre as informações do tempo para esta terça-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, a previsão é de sol com muitas nuvens à tarde. Os ventos ficam em 7 km por hora. Já a umidade fica em 51%. A temperatura ficará entre 12 graus a máxima e 2 graus a mínima. Em São José do Norte, tarde de céu nublado. Os ventos podem chegar a 7 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 51%. A temperatura ficará entre 12 graus a máxima e 2 graus a mínima. Em Dom Pedrito, céu entre nuvens durante a tarde. Os ventos ficam em 10 km por hora. A umidade fica em 59%. A temperatura ficará entre 14 graus a máxima e 2 graus a mínima. Em Camaquã, tarde de céu nublado, mas não há possibilidade de chuva. Os ventos ficam fracos em 7 km por hora e a umidade fica um pouco mais alta e hoje poderá chegar a 43%. A temperatura ficará entre 15 graus a máxima e 3 graus a mínima. Em Venâncio Aires, previsão de sol entre nuvens durante a tarde, mas não chove. Os ventos ficam em 6 km por hora, já a umidade fica em 59%. A temperatura ficará entre 13 graus a máxima e 2 graus a mínima. E agora a próxima informação. Candidatos pré-selecionados na primeira chamada do ProUni, referente ao segundo semestre, têm até amanhã para apresentar a documentação nas instituições selecionadas. Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, referente ao processo seletivo do segundo semestre de 2024, têm até a próxima quarta-feira para apresentar suas documentações nas instituições de ensino. Os estudantes devem entregar a documentação para comprovar as informações prestadas no momento de inscrição, de forma online ou presencial. As instituições disponibilizam páginas na internet para que seja feito o encaminhamento pelos pré-aprovados. Os inscritos no programa federal devem ficar atentos quanto à existência de eventuais exigências adicionais por parte das instituições de ensino, como submeter os pré-selecionados a um processo seletivo próprio, que pode ser diferente do vestibular. Conforme as regras disponibilizadas no edital do concurso, o candidato é responsável por verificar na instituição o horário e o local de comparecimento para conferir as informações. Em caso de perda do prazo ou não comprovação das informações, o candidato é reprovado de forma automática. E agora a próxima informação. Mais de 3.000 estabelecimentos no Rio Grande do Sul ainda lutam para se recuperar das enchentes, operando com baixas vendas, 30% a menos do normal. Confira agora. O cenário econômico do Rio Grande do Sul continua a ser impactado pelas enchentes recentes, conforme revela a 9ª edição do Boletim Econômico Tributário da Receita Estadual, divulgado na última sexta-feira. O levantamento aponta que mais de 3.000 estabelecimentos gaúchos ainda não conseguiram se recuperar, operando com um volume de vendas inferior a 30% do habitual. O total de 3.159 empresas afetadas apresenta um panorama preocupante, sendo que 933 delas são de maior portes e estão no regime geral de tributação, enquanto 2.226 são microempresas ou pequenas empresas, que pertencem ao Simples Nacional. Os setores mais atingidos incluem supermercados, com 984 estabelecimentos, seguidos por calçados e vestuários, com 465, e móveis e materiais de construção, com 354. O boletim também mostra que das 3.307 empresas do regime geral em áreas inundadas, 79% operaram dentro da normalidade entre o dia 24 e 30 de julho, o que representa um nível de atividade satisfatório.
No entanto, 15% dos estabelecimentos ainda enfrentam um cenário crítico, registrando vendas abaixo de 30% da média normal. No Simples Nacional, dos 5.106 estabelecimentos em áreas afetadas, 80% estão operando normalmente, mas 17% ainda se encontram em situação de baixo desempenho. Esses dados refletem a dificuldade da recuperação e a lenta evolução das vendas, que passaram de 33% no período mais crítico da crise para uma faixa entre 76% e 80% nas últimas semanas. Inicialmente publicado semanalmente, o boletim agora será divulgado mensalmente, proporcionando uma visão mais abrangente sobre os impactos econômicos das enchentes no estado. Mudando de assunto, o Ministério da Saúde convocou uma reunião para especialistas para atualizar as diretrizes e o plano de contingência contra a Mpox. Com 709 casos confirmados neste ano, o Ministério monitora a situação com a OMS e avalia a necessidade de novas estratégias de vacinação. O Ministério da Saúde do Brasil anunciou uma reunião para esta terça-feira, dia 13, com especialistas a fim de discutir a situação da Mpox no país. O encontro ocorre em meio ao aumento dos casos da doença, que já somam 709 notificações e 16 óbitos desde o início do ano. A pasta destaca que o principal objetivo da reunião é atualizar as recomendações e o plano de contingência para a Mpox. Segundo o Ministério, a situação é monitorada em conjunto com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que informam sobre uma nova variante do vírus em circulação na África. Apesar do cenário preocupante, o Ministério classifica o risco de disseminação no Brasil como baixo neste momento. Em 2023, o país realizou campanhas de vacinação contra a Mpox, quando a doença foi considerada uma emergência em saúde pública. Agora, o Ministério avalia a necessidade de novas estratégias de vacinação, caso surjam evidências que justifiquem alterações no planejamento atual. No cenário internacional, a OMS convocou um comitê de emergência para avaliar o surto da doença na África, onde a transmissão de pessoa para pessoa tem aumentado, especialmente na República Democrática do Congo. Essa avaliação ressalta a importância de um monitoramento constante e ações rápidas para controlar a Mpox, que, se não tratada adequadamente, pode levar a complicações graves e até a morte. O Ministério reforça que está atento à situação e tomará as ações necessárias para proteger a saúde da população, buscando sempre a atualização das medidas de vigilância e assistência médica relacionadas à Mpox. Mudando de assunto, um levantamento apontou que nos 114 mil planos de saúde cancelados no segundo trimestre, 25% foram suspensos pelas operadoras. Cancelamentos unilaterais de planos de saúde atrasam o processo de reestruturação da Qualicorp. Um plano de saúde é tão importante quanto um seguro de carro. Afinal, o serviço é contratado preventivamente para poder acioná-lo quando for preciso. Você não faz um seguro de carro pensando que poderá utilizá-lo amanhã, mas, se precisar, saberá das coberturas e o nível de assistência contratado. Funciona da mesma forma com o plano de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, regulamenta a assistência privada no Brasil e, através dela, várias coberturas estão seguradas aos beneficiários de acordo com o produto contratado. Mas, no segundo trimestre, o número de usuários da Qualicorp caiu 25% para 689 mil. O índice de desistência dos planos de saúde na companhia, que é a maior empresa de planos de saúde por adesão, atingiu 14%, o que representa uma alta de 3 pontos percentuais sobre um ano antes. O presidente da Qualicorp, Maurício Lopes, durante teleconferência para analistas e investidores, disse que foram gastos 60% do tempo e energia da empresa tentando convencer as operadoras a manter o portfólio. Ele afirmou ainda que conseguiram suspender 50% dos cancelamentos e que era para ser um número ainda maior.
Além dos cancelamentos, houve a dificuldade de alocar as pessoas para outros produtos, porque o número de entidades que ofertam planos de saúde por adesão diminuiu em 2022 e 2023. A empresa vem trabalhando para criar novos planos de saúde com uma rede credenciada menor e com um custo mais acessível aos usuários. A companhia desenvolveu recentemente, em parceria com operadoras, 78 novos planos de saúde. A expectativa é que o custo de aquisição de clientes mantenham-se em patamar mais baixo. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta terça-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.